Olá, modistas! Tudo bem com vocês aí desse lado? Hoje eu tô aqui para responder as perguntas de vocês. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou a sua fada madrinha da história da moda e esse é o Modista Responde. A Bárbara Mello Cristal perguntou: o espartilho de ossos de baleia é real? Eu usaria muito. Poxa, Bárbara, eu realmente sinto te decepcionar, tá? Mas provavelmente, ó, a gata quer participar do Modista Responde também, hein? Aqui é a família toda. Mas provavelmente você ficou sabendo do espartilho com ossos de baleia por causa dessa cena da série Rainha Charlotte. Shredded the lace. If that were not enough, the gown sits atop a bespoke underpinning made of whalebone. Whalebone? Yes, whalebone, brother. E infelizmente, ou felizmente, para as baleias principalmente, isso é uma questão de erro de tradução. Porque o termo em inglês para as barbatanas dos espartilhos antes de 1850, mais ou menos, é whalebone. Literalmente é osso de baleia. O problema é que o nome do que era usado para fazer as barbatanas não era osso da baleia, era a cartilagem. E não era nem a barbatana, era essa cartilagem, que é tipo uma escovinha, um filtro que algumas espécies de baleia têm na cabeça e que ajuda a filtrar a comida ali na região da boca. E esse material não é duro como as pessoas imaginam, ele é uma cartilagem, claro, ele passava por um processo químico para ele ficar mais resistente, mas ele é mais parecido com uma barbatana plástica de boa qualidade, uma barbatana de, sabe essas cintas ortopédicas? Então, ela é flexível e como é um material orgânico, ao longo do dia, conforme se usava, ele ia ficando aquecido e ele ia ficando mais flexível, ele acabava memorizando o formato do corpo da pessoa. Que é o tipo de barbatana que a gente vê nesses espartilhos de 1700, na mesma época da série Rainha Charlotte, e que, como você vê, eles eram cortados bem pequenininhos, quase um fio. Graças a Deus, hoje em dia, caça da baleia é proibida na maior parte do mundo, né? Então não se utiliza mais esse material. Já na era vitoriana passaram a ser usadas barbatanas de aço espiralado ou de aço flat, como essas que estão aparecendo para você aí na tela. E para Cristal e para o resto da galera que curte espartilhos, semana que vem sai um videozinho sobre espartilhos por aqui. A Luana Andrade Coutinho perguntou: quais roupas as mulheres alegres da França usavam na época da Revolução Francesa? Será que ela tá falando de moça do job, amor? Porque foi isso que eu pensei. Infelizmente, eu só pensei nas meninas do job. Até o século XIX, a gente não tem roupas associadas especificamente às trabalhadoras sexuais. Nos anos 1800, se associa primeiro com elas as calçolas e os espartilhos coloridos de seda, principalmente os espartilhos azuis, como esse que aparece nessa pintura do Manet, acho que é Manet. E depois os espartilhos pretos e de outras cores intensas, porque o ideal era que a boa mulher de família, tá, da era vitoriana, usasse ou espartilhos brancos como esses, ou espartilhos acinzentados, espartilhos marrons no máximo, porque essas peças eram peças de roupa íntima, elas não eram feitas para ser vista, exceto no caso das prostitutas. Então, a ideia de um espartilho colorido, muito decorado, originalmente foi associada às prostitutas por isso, porque elas usariam para seduzir os seus clientes. Mas fora isso, no geral, as trabalhadoras do sexo até século XX vão usar basicamente o que as outras mulheres usavam. A gente tem fotografias das grandes cortesãs francesas de 1800, as grandes atrizes de teatro barra cortesãs de luxo do século XVIII, e elas estão usando basicamente o que se usava na época. É só no século passado, no século XX, que a gente vai começar a ter essa coisa de associar a prostituição com roupas muito justas, muito curtas, muito cheias de recortes e tal. Isso é uma coisa bem recente na nossa história. A Estefânia Sendrick perguntou se as roupas de terreiro são historicamente corretas. Ai, caramba, vocês só me arranjam BO, hein? Vamos começar desapegando dessa ideia de historicamente correto. Porque dentro da recriação histórica e da arqueologia experimental, que são as áreas que trabalham com recriar, reconstruir, testar coisas do passado no presente, a gente nem sequer trabalha com historicamente correto, a gente trabalha com a ideia de historicamente plausível, porque a gente sabe que por melhor que seja o nosso trabalho,
tá? A gente nunca vai conseguir ser igual ao que era feito no passado, porque nós somos pessoas do nosso tempo. Por mais que a gente estude as técnicas, os materiais e tenha acesso aos materiais e estude sobre essas técnicas, nós ainda estamos executando as peças com todo o conhecimento que a gente tem aqui na nossa época. A gente não consegue reproduzir exatamente igual o que um artesão lá de 1600 ou 1700 fazia, porque até a maneira como nós aprendemos a fazer as coisas é diferente da deles, os nossos gestos, o ambiente em que a gente está trabalhando com, aqui eu tô com luz de estúdio, mas a gente está trabalhando com as nossas super lâmpadas elétricas e eles trabalhavam a luz de velas, tudo isso influencia, tá? E uma coisa que eu preciso falar para vocês, não só como historiadora de moda, mas como uma pessoa de santo, porque eu sou umbandista, eu sou parte da população brasileira de terreiro, tá? Não tem nem por que a gente olhar para essas roupas procurando o historicamente correto nelas. As roupas de santo são o resultado direto da escravidão e da colonização, meu amor. Elas não são só africanas, só indígenas ou só europeias. Na real, elas são uma mistura desses três elementos, uma coisa única e especial, que é resultado da violência da colonização, mas também e da escravidão, mas também são resultados de como essas populações procuraram resistir a essa violência e pegaram aquilo que era imposto para elas, que era o costume europeu, e elas criaram uma coisa nova, misturando as vivências, as experiências e as concepções estéticas, culturais e religiosas delas. E falando especificamente das roupas femininas de terreiro, tá? Muitos elementos delas já são encontrados em registros visuais do século XVIII, como as saias volumosas, os turbantes, as batas e até ancestrais do pano da costa. E a gente não consegue afirmar que nenhuma dessas peças seja 100% indígena, 100% africana ou 100% europeia. Mesmo lá em 1700, elas já eram resultado dessa mistura cultural. Nos anos 1800, a gente já tem registros na fotografia que mostram uma coisa bem mais parecida com os trajes atuais do candomblé, como as batas de renda e o jeito de amarrar os turbantes. Em casas mais tradicionais, algumas peças, como as batas e as saias, ainda são construídas com técnicas que a gente consegue mapear lá nos anos 1800, nos anos 1700, e que a gente sabe isso porque dá para comparar a construção dessas peças usando os relatos dos mais antigos da comunidade, mas comparando também isso com as peças que a gente tem preservadas em museus. Mas só lembrando para vocês que cada casa e cada ritual tem elementos específicos que são ligados aos rituais religiosos, ao sagrado daquela casa. Isso é uma coisa que eu não vou explanar aqui, meu amor, porque isso é o tipo de coisa que você não aprende com os livros, você não aprende isso com vídeo na internet, você aprende isso na vivência todos os dias no chão de uma casa de santo. O Krieger Bass perguntou: sobras de tecido e roupas velhas, o que fazer? Lixo, meu amor. Como uma boa brasileira, eu não acredito em simplesmente você pegar e jogar as coisas fora. Acho que roupa velha sempre pode virar um paninho de chão, uma cobertinha para os pets da casa e até roupa para os brinquedos das crianças. Restos de tecido viram pano de limpeza, mas podem ser usados como enchimento de almofada ou recheio para os enchimentos das roupas históricas. Mas se você não quer fazer nada disso, sempre existe a possibilidade de você doar roupas que estejam em bom estado. E em vários lugares do Brasil existem ONGs que recebem doações de tecido, em especial tecidos de algodão, para confecção de brinquedos artesanais, tanto para crianças que estão em abrigos, em casas de passagem, mas também para crianças que estão hospitalizadas nos hospitais infantis. Aqui em Santa Catarina a gente tem a Naninhas do Bem, tá? Mas com certeza tem outras com uma situação semelhante aí na sua região, é só você usar o Google. Lices F perguntou qual o período da história da moda é o mais Kant para você. E se você tá perdido, meu amor, Kant é uma gíria que vem do universo queer, do universo LGBTQIAP+. Originalmente no inglês, Kant era um xingamento, mas as populações queer pegaram esse xingamento e mudaram completamente o sentido dela e transformaram numa coisa que está ligada à autoconfiança e à sua identidade. Mais ou menos como aconteceu com o termo nerd alguns anos atrás. Servir Kant é ter um estilo único que não pede permissão e nem desculpas e não tá nem aí para o que os outros vão dizer.
Dito isso, os anos 1700 com certeza estão no topo da escala Kant. Até por isso que o Rococó foi escolhido como tema do Corrida das Blogueiras desse ano, né, galera? Olha aqui, ó. Perucão nas alturas. Maquiagem dramática. Roupas volumosas, cheias de decoração. Olha pra cá, não tem um espaço vazio nessa roupa. Muito bordado até nas roupas masculinas. Sem contar que já tinha terninho de animal print nessa época. Mas eu preciso fazer algumas menções honrosas, como os Incroyables Esmerveilleuses de 1790, que trouxeram essas golas exageradas e calças praticamente a vácuo, além dos vestidos em estilo romano, sem mangas, cabelinho curto para as mulheres e até o uso de sandálias, que era um negócio muito ousado para a época. E particularmente, mesmo que eu não seja uma fã de regência, como vocês bem sabem, os decotões da regência, que chegavam a deixar os mamilos quase de fora, definitivamente são muito Kant. Pena que nenhuma produção de época tem peito para colocar um decote desses na tela. Nem literal, nem figurativamente, porque em tempos de Ozempic, figuras como a Nicola Coughlan, que foi a Penélope de Bridgerton, são cada vez mais raras no cinema para encher um decote. Se você assistiu até aqui, meu amor, muito obrigada. A gente retorna com o Modista Responde na última semana de cada mês. Então já aproveita para conferir lá no meu Instagram, onde é que tem a caixinha de perguntas para você mandar a sua e quem sabe você participa do próximo vídeo aqui do canal. Beijos no coração de vocês, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, dá uma clicadinha no botãozinho de hype e aproveita e dá uma conferida nesses outros conteúdos de história da moda que a gente já tem por aqui. Titia separou para você com todo carinho.